vídeo passado, falamos sobre a organização desse Brasil republicano, com símbolos nacionais e a Constituição de 1891. Hoje, nós vamos falar sobre os dois períodos da Primeira República, República da Espada e República das Oligarquias. O primeiro período da Primeira República é a chamada República da Espada, que dura de 1889 a 1894, que são os governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca aqui em azul e o Floriano na outra imagem. Esse é o período em que os interesses da burguesia urbana e dos militares serão atendidos. A industrialização vai ocorrer com o apoio do governo e isso vai gerar conflito principalmente entre os cafeicultores. Cafeicultores que, para não perderem os seus privilégios, nas eleições de 1894 conseguiram que o Prudente de Moraes, cafeicultor paulista, fosse eleito presidente, dando início à chamada República das Oligarquias. O Prudente de Moraes é o nosso primeiro presidente civil, não militar. Agora, não haverá um incentivo do governo à industrialização. Ela ocorrerá em um ritmo mais lento. O Brasil se dedicará às atividades agroexportadoras. Aliás, elas que terão apoio do governo. O café, o açúcar, a borracha e o algodão, principalmente. Este período, República das Oligarquias ou dos Cafeicultores, dura até 1930, quando Getúlio Vargas, líder da Revolução de 30, tira os cafeicultores do poder e inicia uma nova era na nossa vida política. Depois que os cafeicultores assumem o poder, eles vão criar mecanismos para que pessoas sempre do mesmo grupo se mantenham no poder. São o que eu chamo de pilares de sustentação dos cafeicultores no poder, que são a política dos governadores, o coronelismo e a política do café com leite. A política dos governadores, ela ocorreu durante o governo Campos Salles, que foi o nosso segundo presidente. Aliás, começou, no governo Campos Salles. E ele governou o país entre os anos de 1898 e 1902. Essa política, ela é uma troca de favores entre os governadores estaduais e o presidente da República. Então é aquela coisa assim, eu te ajudo, você me ajuda. Porque o presidente da República, ele precisa de apoio de deputados e senadores para conseguir aprovar os projetos e governar. É assim até hoje. Então é aquela coisa assim, Olha, governadores, vocês precisam conversar com os seus parlamentares aí dos seus estados, porque eu preciso de ajuda. E aí, quando vocês precisarem de ajuda também, podem contar comigo. Então os governadores chamam os parlamentares nessa ideia de, olha, o presidente precisa de ajuda. Então vamos, aprovar os projetos que ele propõe. E assim, nas eleições, os candidatos que apoiavam o governo, eles acabavam sendo eleitos. Lembra que o voto era aberto, não era secreto. Então, isso dava margem a uma série de distorções no sistema político brasileiro, como, por exemplo, o coronelismo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E antes dos candidatos eleitos, deputados, por exemplo, assumirem o poder, os nomes deles iam para a Comissão Verificadora de Poderes. Essa comissão vai justamente verificar se você pode assumir o poder. Então é assim, vai olhar a ficha do candidato. Se for um candidato do partido que apoia o governo, ok. Então assim, a comissão verificou, tá ok, você pode assumir. Se for um candidato de oposição, ele vai sofrer o que era chamado na época de degola. Cuidado, gente, é uma degola política. Vai matar a pessoa. Então, esse candidato não poderia assumir. Qual o motivo? Inventava-se um motivo. Professor, e a pessoa não podia reclamar? Para quem você vai reclamar? Se a maioria é do partido que apoia o governo. Isso acontecia com alguns candidatos de oposição, não todos, porque senão ia ficar muito na cara. Mas assim, era importante garantir que pessoas sempre do mesmo grupo, do grupo que apoiava os cafeicultores, estivessem no poder. Aí ficava tudo certo. Então esse eu te ajudo, você me ajuda, ficava mais fácil de ser garantido. Este
é o primeiro pilar de sustentação dos cafeicultores no poder. O outro pilar de sustentação era o coronelismo, que funcionava da seguinte forma. O coronel é aquele latifundiário que controla a sua fazenda e seus arredores. Então, assim, sabe aquela grande propriedade de terra? Você não sabe onde começa e onde termina? E esse coronel, ele não é um militar, tá? Esse termo coronel, ele vem lá do período regencial, reinado, não vem ao caso aqui. Ele tem uma grande quantidade de funcionários. São pessoas muito pobres, normalmente na região nordeste do Brasil, região norte, alguma coisa assim. E o coronel vai ser para essas pessoas, vamos dizer assim, uma espécie de benfeitor, porque aí a pessoa tem emprego, aí tem umas casinhas lá que o coronel constrói na terra dele, né, melhor dizendo, e aí a pessoa mora lá. Aí tem uma escolinha na terra do coronel, que o seu filhinho vai estudar lá, até o equivalente ao Fundamental 1 hoje, só para aprender a escrever o próprio nome, que aí o menino, quando cresce, se torna um homem maior de 21 anos alfabetizado, mas que só sabe escrever o próprio nome, ou nem isso às vezes. E o coronel ajuda essas pessoas, se você precisar, um remédio, algum, sabe assim? Muitas vezes esses funcionários, quando eles têm filhos, eles chamam o coronel para ser o padrinho do filho. Então, assim, né, uma pessoa que depende do coronel ali, né, naquele momento para sobreviver. E na época da eleição, o coronel vai cobrar um pequeno favor, que é vote no meu candidato. Às vezes o próprio coronel é candidato, às vezes não. Então, assim, né? Olha, gente, esse homem aqui é o meu candidato. Esse é bom, esse vocês podem confiar, votem nele. E como a pessoa tem essa relação de dependência do coronel e o voto é aberto, ela acaba votando. Então, assim, né? Vou votar no candidato do coronel, porque se o coronel disse é porque ele tem razão. Este voto, que é indicado aí pelo coronel, é chamado de voto de cabresto. Cabresto é aquilo que a gente coloca em animal, para controlar o animal. Só que assim, né, esse controle se dá através do voto. Vote no meu candidato. E essas pessoas que moram na sede do coronel, que trabalham para ele, são chamado curral eleitoral. Votar é muito importante. No dia da votação, inclusive, se ela acontece na cidade, coronel dá roupa nova para essas pessoas. Então, assim, ó, nós vamos para a cidade votar. E depois que vocês votarem, a gente vai ter um almoço. Então, sabe assim, votar é um evento. E você não vai decepcionar o coronel. Porque, afinal de contas, ele é tão bom para você, não é verdade? Quem desobedecer, né? Assim, não vou votar no candidato do coronel. Votem quem eu quiser. Aí o coronel coloca uns jagunços ali perto das sessões eleitorais para depois ter uma conversinha com você, porque você não votou no candidato que era para votar. Isso é uma distorção, porque assim, o voto é aberto, não é secreto, e você pode sofrer ameaça de morte ou ameaça de perder seu emprego ou alguma coisa assim, né? E aí isso acaba se casando com a política dos governadores pelo fato de que, né, pessoas ali do mesmo grupo, pessoas poderosas ali do mesmo grupo, acabam sendo sempre eleitas. O outro item é a política do café com leite. Atenção a este item. Existe um erro que é divulgado aí até hoje, na verdade, um erro de definição sobre o que foi essa política. Ela não foi um revezamento automático de São Paulo e Minas Gerais na presidência do país. Porque durante muito tempo era comum dizer que a política do café com leite era assim, um presidente paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro. Não é isso. Não é, gente. Atenção, hein? Muito importante. O que acontece é o seguinte, os dois partidos mais poderosos e mais influentes do país nessa época eram os partidos republicano paulista e mineiro, PRP, PRM. Se o candidato à presidência fosse ao mesmo tempo
apoiado pelo Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, ele seria eleito. A única vez que isso não deu certo, acabou a Primeira República, lá em 1929, 1930. Então, apoiado por Partido Republicano Paulista e Mineiro, você estava eleito. Por conta da questão da política dos governadores, coronelismo, sabe, tudo vai se misturando, e isso aconteceu durante toda a República Velha ou Primeira República. Isso não significa necessariamente que o candidato era paulista ou mineiro. Poderia ter nascido em outro estado brasileiro. E mesmo porque São Paulo e Minas eram os estados mais poderosos, mas outros estados também tinham uma influência grande na vida política do país, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. Mas São Paulo e Minas tinham mais influência. Então, a política do café com leite é esse apoio, ao mesmo tempo, São Paulo e Minas Gerais. Aliás, do Partido Republicano Mineiro, do Partido Republicano Paulista. E a política do café com leite tem este nome, porque São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas era o maior produtor de leite. Então, de novo, atenção, não é um revezamento entre paulistas e mineiros no poder, ok? Lembrem-se do primeiro vídeo lá sobre a Primeira República, daquela tabela, lembra, com os nomes de todos os presidentes eleitos? O estado de atuação política deles ou era São Paulo ou Minas na grande parte das vezes, na grande parte. Mas não era um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro. Então, muita atenção, porque às vezes vocês podem ainda encontrar esse erro de definição, tá ok? O último item fala da parte econômica, da valorização do café. Desculpa, valorização do café, que é o Convênio de Taubaté. O café era o principal produto de exportação do Brasil, desde o final do século XIX. No início do século XX, houve uma queda nas exportações de café, e isso gerou sobras do produto. Aí acontece o seguinte, quanto mais produto você tem no mercado, a tendência é que o preço caia, certo? Até hoje, né, existe essa ideia. E os cafeicultores não aceitavam reduzir as suas produções, porque assim, né, se está gerando uma sobra, que o café não é um produto assim, né, que tem um consumo, né? Por exemplo, se você comparar com arroz e feijão. Então, ao invés dos cafeicultores adequarem as suas produções, eles continuaram plantando na mesma quantidade. Então, tinha cada vez mais café no mercado. Aí, em 1906, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram os principais produtores de café do Brasil, foram até o presidente da República com a proposta de que o governo federal comprasse antecipadamente a safra prevista por um preço fixo e aí o restante seria estocado para que o preço do produto se normalizasse. E aí depois, né, esse estoque acabaria sendo vendido de acordo com a demanda do mercado. Só que o presidente, na época, não aceitou, porque assim, você está comprando uma coisa incerta, você está comprando uma coisa que não existe ainda. Ah, vou comprar a safra prevista, tá? A quantidade prevista é X toneladas, que eu vou pagar X de dinheiro. Mas assim, e se não for? Se tiver mais, se tiver menos? Então, sabe assim, é o que a gente costuma chamar de dar um tiro no escuro? Não sabe o que vai acontecer. Então, o governo não aceitou essa proposta, essa primeira proposta. Em 1907, voltam lá os governadores com outra proposta, os mesmos governadores, São Paulo, Minas, Rio. Essa proposta é aceita e aí é assinado o Convênio de Taubaté, então um acordo, a política de valorização do café. O governo compraria o café excedente e estocaria para que o preço se normalizasse. Então não ia comprar antecipadamente, o governo ia comprar o que sobrou, ia comprar o excedente, comprar e guardar, comprar e estocar, para manter o preço do produto, né, sempre no mesmo nível. Aí assim, professora, mas esse café não pode estragar? Sim. E aí se estraga, a gente faz o quê? Joga fora. Não é verdade? Não é assim que funciona. A gente compra um produto, não consome, o produto estraga, a gente joga fora.
Só que aí tinha um pequeno detalhe. O governo brasileiro não tinha dinheiro para comprar esse estoque, para comprar o estoque não, né? Para comprar o excedente de café e guardar. Uma coisa simples, né? O governo só não tinha dinheiro para isso. Mas o governo achará a solução para este problema. O governo brasileiro irá resolver esse problema do dinheiro pedindo emprestado ou aumentando os impostos. Durante vários anos, entre 1907 e 1929, o governo brasileiro pediu dinheiro emprestado para países estrangeiros para comprar o café e estocar no Porto de Santos, nos galpões, Porto de Santos, em São Paulo. E a quantidade de café comprado pelo governo, ela aumentava cada vez mais, porque os cafeicultores tinham certeza de que o governo ia comprar. Então, assim, por que eu vou me preocupar, né, em diminuir minha produção? Eu sei que o governo compra o excedente. Então, assim, durante quase toda a Primeira República, a partir de 1907, quem paga os custos desse excedente de café é a população brasileira, porque a população paga os impostos, que, né, aumentam sempre, e sofre com as consequências do aumento da dívida externa. Isso chegará a um momento, na crise de 29, que vai estourar. Não sabe assim? Imaginem assim, o governo vai pedindo dinheiro emprestado, sabe, vai formando uma bolha. Essa bolha vai estourar durante a crise de 29, que é a maior crise do capitalismo mundial. E que nós vamos ver, né, nos nossos próximos vídeos. Então, para beneficiar um pequeno grupo de pessoas, os cafeicultores, o governo brasileiro aumentou a dívida externa e a população, que não tinha nada a ver com os cafeicultores, é que acabou pagando por isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final, parte 2 do vídeo sobre a Primeira República, caso você ainda não tenha visto ou tenha ficado com alguma dúvida. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais!